Lembremos das reuniões que tivemos, em que a espiritualidade superior nos fez sentir nossas atividades em terras amazônicas. Lembremos daqueles momentos singulares da presença da natureza. Na sala em que estávamos, onde a mata surgindo dava o tom dos nossos compromissos reencarnatórios vindouros. Alguns, como eu, viemos na frente para darmos o nosso testemunho. Outros, como vocês, vieram após para dar prosseguimento. E assim, nos mantemos unidos, nos revezando no trabalho, ora na espiritualidade, ora no plano material. Estamos então imbuídos de continuidade desse projeto, em especial nas terras amazônicas, onde a vida é pungente. A natureza presente, unindo os nossos sentimentos de amor e fraternidade, tem força para disseminar no mundo o Evangelho de Jesus. As dificuldades materiais vivenciadas nesta terra são ínfimas se comparadas às possibilidades espirituais que ela oferece. Pensemos nisso, pois a escolha foi nossa e foi bem feita. Finalmente chegou o grande dia, não é, meu bem? Isso. Depois de tanto trabalho, mas também de tantas emoções. Quando eu me lembro, quando a ideia primeiro foi inspirada, que nós começamos a movimentar aqui esta casa, foi muito bom. Quando se realizou o primeiro, então nós tivemos aquela certeza do amparo divino, da necessidade de continuar trabalhando nesse evento. E aí, meu bem, o que você tem a dizer? É uma nova fase, não apenas da Fundação Allan Kardec, mas do movimento espírita no Amazonas. Então hoje nós passamos de uma maneira agradável daquele que consumia apenas a literatura e hoje passa a produzir. Então quando nós fazemos isso, nós crescemos muito mais. Quando paramos para escrever, né, enquanto aprendemos que precisamos assim, refletir, e ver inclusive ter uma sensação da presença dos amigos espirituais. Quando tem alguma dificuldade, de repente aparece um termo, como você falou em algumas passagens, né? na tentativa de levar em frente o trabalho, de repente vi uma palavra muitas vezes até desconhecida, olhava no dicionário e era exatamente aquela palavra que a gente estava precisando para levar o trabalho em frente. É um crescimento e é assim um intercâmbio muito intenso com o plano espiritual. E isso é muito agradável. Verdade. Eram palavras que não faziam parte do meu vocabulário, mas que de repente me vinham à mente. E quando eu olhava no dicionário, via que era exatamente o que eu precisava para continuar escrevendo. Tomei isso como inspiração dos nossos irmãos que acompanhavam o nosso trabalho. Pois é, enquanto contigo acontecia fortemente as palavras, comigo era como se fossem alguns princípios que eu precisaria colocar no meu trabalho, né?
e eles foram aparecendo gradativamente. Abriu o Evangelho, faziam um estudo do Evangelho em casa, eles, puxa, mas esse ponto aqui que a gente precisa desenvolver. E estava lá, anotava rapidamente, depois via onde era que encaixava, e normalmente era logo em seguida. Quer dizer, é algo que trouxe assim um bem-estar muito grande e aquele compromisso de continuar fazendo para o nosso bem, principalmente, mas para o bem da comunidade. Então, só nos resta agradecer pela bênção de viver este momento na história do movimento espírita amazonense. A primeira grande impressão desse simpósio é de uma extrema alegria, de uma convicção de que os trabalhadores da Fundação Allan Kardec, os trabalhadores do movimento espírita do Amazonas, aqueles que têm interesse de fato em desenvolver estudos sérios sobre o espiritismo e sobre o movimento espírita, eles são capazes de fazer isso. Esse desfile de trabalhos que nós temos assistido, desde aqueles abordando as atividades da Casa Espírita, abordando experiências pessoais, até aqueles mais transcendentais, interpretando leis fundamentais do universo, nos dizem que nós somos capazes, sim, de produzir conhecimento à luz da doutrina espírita. Ao lado desse aspecto, nós temos que considerar a grande alegria, o grande envolvimento, a grande satisfação num estado de interação que nós ficamos durante esses dias que estamos juntos. Por isso, nós esperamos que esses acontecimentos que estamos presenciando com o terceiro simpósio possam ser fermento para ampliar o número daqueles que vão ampliar seus estudos na doutrina espírita e produzir conhecimento para os próximos simpósios. A grande novidade, porque preparou os corações para o dia de hoje, em que a reflexão é mais sistemática, é mais de estudo, mas tanto um quanto o outro. De ontem, aquela avalanche de lágrimas em todo mundo, e a de hoje, a avalanche de reflexões que já nos aparenta desde esses trabalhos. E você, que impressão você tem sobre isso? Na verdade, com uma novidade, a gente vem até comentando, na verdade, com o Orlens, o porquê que a gente fica a pensar, por que no primeiro evento nosso do simpósio nós não tivemos essa primeira etapa, desses relatos. E a gente percebe a estruturação até dos relatos. Eles foram um jogo de emoções assim crescentes. Eles fintaram de uma forma, eles se fecharam de uma forma, as emoções, que não resistiu ninguém sem derramar uma lágrima. Nós iniciamos assim com as emoções, parece assim que dando conta dos corações, indo preparando, e elas foram crescendo, e acima de tudo, esses relatos incentivaram muito os trabalhadores, porque foi notório logo depois a gente verificar os nossos trabalhadores irem ao encontro dos palestrantes para saber de como poderiam se entregar a todo aquele trabalho, como poderiam se envolver melhor com tudo aquilo, no incentivo. Ou seja, nós começamos a ver no primeiro momento já as realizações possíveis da prática do ensinamento do Cristo. E aí você verifica o quanto esses planos da divindade estão sendo executados que a gente nem toma conhecimento. E de repente, quando você junta, você verifica uma quantidade. Aqui é uma série de coisas. Quando você liga o tempo, o passado e hoje, você vê a misericórdia divina atuando, para pioneiros vindo, o trabalho desenvolvendo. Você só consegue perceber que tem uma lógica quando você faz esse olhar. Você só consegue perceber que tem muita gente atuando quando você junta para eles falar das suas experiências. Você só consegue verificar a grandeza do trabalho efetivamente por oportunidade como essa. Ou seja, o que nos diz, primeiro, que o plano não é nosso, é do mundo espiritual, que o ritmo não é nosso, o ritmo é dado, por exemplo, você acabou de citar. Nós não fizemos no primeiro simpósio, mas no segundo está uma avalanche. O que será que terá no terceiro?
que nós não percebemos ainda no segundo, né? E aí a gente vai pouco a pouco compreendendo o seguinte: a nossa parte é fazer da melhor maneira possível, sem qualquer desejo de supor que está sob o teu controle aquilo. Verdade. E como você disse, se referindo ao planejamento divino, a gente se emociona mais ainda em perceber ali, não precisa a mediunidade tão aguçada assim, né? Para a gente perceber que ali todos os mentores daquelas atividades, no plano espiritual, das atividades que foram apresentadas ontem, estavam na nossa casa sendo homenageados. Isso deixa também a gente muitíssimo satisfeito com todo esse trabalho que vem sendo desempenhado. Pois é, e no de hoje, o que eu achei uma coisa interessante, eu tinha visto sobre Kardec, quer dizer, eu contei a quantidade de páginas que Kardec escreveu numa época muito difícil, mas Kardec estamos ali em 1857 em diante. Mas aí verificando, por exemplo, o trabalho do Carlos Teodoro hoje, e aliás uma grande novidade, porque agora nós podemos claramente perceber o Carlos Teodoro apresentado para nós como o presidente da nossa casa, ou seja, o mentor geral da nossa casa. E aí eu verifico, quando ele assumiu essa função de presidente da Sociedade Espírita, antes da federação nascer, portanto, assumindo esse papel de responsável pela divulgação espírita em terras amazônicas. Talvez daí a função que ele tem hoje, dita pelos espíritos, de ser o mentor espiritual da Fundação Allan Kardec. Mas aí eu fiquei percebendo, você verificou que o mensageiro, no primeiro momento, era quinzenal. Então quinzenal em 1901. Então, ele era coronel, era jornalista, era atuante da sociedade. E ainda tinha esse trabalho de produzir um jornal quinzenal numa época distante. Imagina como eram feito essas edições. Fazia palestras, divulgava a partir de centro espírita e tal, e escrevia esse jornal quinzenalmente com várias folhas, permitindo a gente perceber que era realmente gigante, não é isso? É verdade. E além de todas essas novidades, a gente também há de destacar no trabalho da Dona Isis, quantos nomes que ainda estavam para a gente praticamente no anonimato da comunidade espírita do Amazonas, são de relevância nesse trabalho, que foram apresentados hoje, e era surpreendente, a gente ficava ouvindo a cada nome e ficava na expectativa de qual será o próximo, quem será o próximo que vier, e muitos nomes trouxeram para a gente realmente surpresa muito grande, como Marciano Armon, no envolvimento com todo nosso movimento espírita. Realmente está sendo uma manhã de muito conhecimento. Olha que você vê relação de nome, não é um programa lá muito agradável, mas essa sensação que você disse, era interessante você aguardar quem é o próximo, né? Agora, aqui uma nota mais espirituosa, você viu que a nossa irmã Noêmia, grande nossa irmã Noêmia, Noêmia de tantas atividades, do Morada de Jesus, da Federação, daqui, do Totomo, de tantos lugares, né? Você viu que quando ela foi apertada pela dor, pelo câncer, ela pediu lá uma ajuda para nossa irmã Clara e parece que deram uma moratória boa, etc. Você aí com esses seus problemas de coluna já pode fazer um apelo aí para os nossos irmãos. É só você descobrir quem é a sua Clara, né? Alô? Aqui? Tá bom? Boa noite. Sejam bem-vindos ao quarto encontro ecumênico, tanto os que estão aqui no teatro, quanto os que estão lá no Salão Amor da NED, que lá também o salão está lotado. Tudo isso para recepcionar os nossos amigos convidados da Umbanda. Este quarto encontro ecumênico, ele é um pré-evento do quarto simpósio FAC, que vai iniciar na próxima semana, na sexta-feira. Ele vai acontecer de 9 a 12, de sexta a sábado. Prosseguindo com o
tema que temos trabalhado, o Espiritismo nas terras amazônicas, origens, realizações e compromissos, o simpósio, que é um evento que acontece a cada 2 anos, abre espaço para que estudantes e trabalhadores espíritas realizem pesquisas, elaborem relatos de vivência e compartilhem esse conhecimento com toda a comunidade espírita. Este ano teremos a apresentação de 28 trabalhos. E antecedendo aos dias do simpósio, nós realizamos encontros ecumênicos, nos quais recebemos irmãos de outras orientações religiosas, como parte do compromisso iluminativo desta casa, de consolidarmos a compreensão de que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e de que na condução de nossas atividades está o mesmo pastor, que é o nosso bom amigo e mestre Jesus. Ele nos disse certa vez, relatado por João em seu Evangelho, capítulo 10, versículo 16, ele disse que tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que eu conduza também a elas. Ouvirão a minha voz e haverá um só pastor, um só rebanho e um só pastor. Então, ninguém para lutar por mim. Ninguém para me defender. Eu estava só. Caríssimos, há 37 anos trabalhando nesta casa, nós certamente já vivemos muitas emoções. Porém, de todas as emoções que temos vivido, nenhuma supera esses momentos nos quais temos recebido, na intimidade da nossa instituição, representantes de outras religiões, de outras formas de crer, de outras maneiras de reverenciar a Deus. Quando o púlpito de nossa casa, quando os palcos de nossa casa são ocupados por padres, por pastores, por rabinos, por pais de santo, sacerdotes da Umbanda,
e de outras religiões, nós ficamos com o coração, de fato, pulsando bastante acelerado. Porque o grande drama que a humanidade vive são essas separações religiosas. A história humana, a maior quantidade de sangue, de dor, de sofrimento que a humanidade tem experimentado, tem sido, por incrível que pareça, por existirem formas diferentes de crer em Deus. E essa diferença tem gerado guerra, tem gerado sofrimento, tem gerado dor. Quando uma instituição como esta dá os primeiros passos para que esses muros sejam derrubados, a fim de que nós possamos nos ver como irmãos, essa emoção redobra demais em nosso coração. Nós já tínhamos recebido membros da crença da Umbanda em nossa casa, que participaram de atividades de estudo conosco, estiveram envolvidos em grupos, mas nunca tínhamos recebido de uma forma tão honrosa, tão esplendorosa quanto nos dias de hoje. Nós nos preparamos de forma para receber os companheiros da forma que melhor nós pudermos em termos de sentimento. Nos trazem de bem. Essa é a Umbanda, esta é uma religião genuína brasileira. Muito obrigado pelo acolhimento nesta casa. Muito obrigado. O palco, a tribuna, pode permanecer aqui, foi aberto para todos aqueles do mundo material, do mundo espiritual, que vieram representar a Umbanda. Mas nós ouvimos alegres, entusiasmados, os cantos, as gírias, os pontos, cantado pelos trabalhadores. Mas não vai ter uma palavra daqueles que acompanham você do lado da vida espiritual, um preto velho, um caboclo, o palco também é para eles. Não acredito que eles tenham ficado envergonhados. Então, todos nós estamos percebendo a presença deles. Então, está faltando eles. Vocês recebem na casa de vocês, porque não receberão aqui. Então, eu passo a voz novamente para o pai Edson, para que eles, ou para que os espíritos fiquem à vontade, nada de, não vamos passar mais 2 horas, mas pelo menos um alô do lado de lá. Então cantem e deixem que vem. Preparem os vídeos. Tá certo. Muito bem. Eu quero... Aqui nós temos os orgães, que são os responsáveis.
Durante o simpósio também nós tivemos o lançamento da terceira obra da editora Casa Bendita, durante uma noite especial dedicada ao livro. Então foi muito bom a gente poder conciliar o simpósio e a produção da editora. E em 2015 a gente se encontra novamente, porque com certeza eu vou estar fazendo parte de alguma equipe. Agora virá a melhor parte. Lembra aquela perguntinha que você me fez no início? Sobre o projeto Casa Bendita. Se a FAC era a Casa Bendita? Exatamente isso. Foi essa a pergunta que você me fez. E agora eu acho que a gente tem que chamar assim alguém para poder explicar direitinho isso, né? Quem que a gente poderia chamar? Eu já sei. O nosso irmão Zé Alberto. Vamos dar uma chance a ele, vamos. Casa Bendita, escola de amor. Da minha jornada, obrigado, Senhor. Bom, eu acho que você percebeu, caríssimo Marcos, que a Fundação Allan Kardec atravessou todos esses anos, apesar das dificuldades de seus trabalhadores, né? E é importante também que você perceba, na verdade, que toda a base da Fundação Allan Kardec está no plano espiritual. E ela faz parte de um projeto divino, o projeto Casa Bendita. Uau! Um projeto divino. Mas espera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu estou estudando, eu estou aprendendo muito nos livros com os trabalhadores. Deixa eu ver se eu entendi direito. Quer dizer então que a Fundação Allan Kardec não é a Casa Bendita, mas faz parte desse grande projeto, é isso? Isso mesmo, meu querido. É isso. Ela faz parte desse projeto. E muitos do que aqui estão assumiram esse compromisso. E apesar de não lembrarem, todos sentem esse compromisso com esta casa. Felipe, então eu quero saber mais. Eu quero saber mais sobre esse projeto divino, sobre esses compromissos individuais. Eu quero saber, Felipe. Vamos lá, me explique. Olha só, eu acho que o Zé já captou e ele vai explicar um pouquinho melhor. Muito bem. Trabalhar a paz, a paz, a paz, a paz. Com o seu esforço, com o meu esforço, vamos construir esse edifício que ninguém há de destruir. A paz, a
sua certeza no vencer e vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vem comigo, traga a sua alegria de viver, sua esperança, sua certeza no vencer e vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, paz, a paz. Sobre a vida do outro lado. O intercâmbio, o sentir, o saber. Relatos de evolução de teleconferência entre os dois planos. Agora é chegada a nossa hora. Hoje, através dessas mídias que estamos nesse momento, podemos vivenciar um ensinamento. O amor sem fronteiras. Hoje somos aqueles cristãos que levam o Evangelho, mas sem precisar adentrar arenas de pedras e nem mesmo navios que irão navegar por mares nunca dantes navegados. Esses mares agora são outros. Jesus nos chama a navegar pelas ondas binárias da internet. São invisíveis aos nossos olhos materiais. Agora chegamos em lugares que nem imaginamos. Através do nosso trabalho, as casas espíritas estão em cada lar que o Evangelho adentra. Mais do que nunca, o cristianismo está por toda parte. O amor está em todo lugar. Iremos caminhando, navegando, estudando, aprendendo através do nosso falar, do nosso sentir e do nosso agir onde quer que estejamos. Vivenciar esse momento é de muita responsabilidade. E a construção é nossa. E a verdade é que tudo isso é só o começo.